E aí, pessoal do Objetivo, tudo belezinha? Né? A gente está aqui hoje para falar do módulo 17, da nossa frente 3, né? Um módulo de eletromagnetismo. Olha que legal, nossa última aula antes das férias. A gente também precisa descansar um pouquinho, né? Descansar a cabeça, a gente não saiu de casa esse período todo, né? Talvez não tenha saído, não sei, de repente vocês trabalharam, mas é legal para a gente descansar um pouquinho a cabeça, tá legal? Essa aula, esse módulo, é uma continuação do módulo da semana passada, que a gente estava conversando sobre força magnética, que atua sobre partículas em movimento no interior de campos magnéticos, legal? Então, quando a gente lança uma partícula na região de campo, ela vai tomar um empurrão. Como que vai ser a força que essa partícula leva, né, no campo magnético? É dada pela regra da mão esquerda, a gente tem que fazer assim com os dedos. Quando eu faço isso nessa câmera, eu não sei se você vê minha mão direita ou esquerda, então a gente grava um videozinho de você vendo meu cadáver inteiro, né, quando a gente for precisar. E a gente calcula fazendo a formulinha do F igual a QVB, carga em módulo, QVB seno de θ, em que o θ é o ângulo entre a velocidade e o campo magnético, né? Entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético. E aí a partícula, dependendo do jeito que eu lanço ela no campo, ela pode se comportar de um jeito diferente, ela pode sofrer uma trajetória diferente. A gente tem basicamente 3 possibilidades e a gente vai explorar aqui. Quando eu lanço a carga paralelamente ao campo, o que é lançar a carga paralela ao campo? É lançar assim, ó, o campo é para a direita e a velocidade também vai ser para a direita, tá? Nesse caso aqui, o ângulo entre eles é zero, entre o vetor V e B é zero. Ou quando eu tenho o campo para a direita e eu vou lançar para a esquerda. Campo para a direita, velocidade para a esquerda, o ângulo entre eles é 180 graus. Tanto seno de zero quanto seno de 180 valem zero. Se você lembrar da fórmula de força, o F igual a QVB, seno de θ, ela é um produto de coisas, né? A última delas é o seno. Se o seno for zero, todo esse conjunto de coisas, vezes zero, dá zero. Então a força vai ser nula, tá? Se eu estiver lançando paralelamente a linha de campo, a força vai ser nula. A partícula passa direto aqui sem sofrer desvio. Se a força magnética for a única força que atuaria sobre ela, ela passaria em movimento retilíneo e uniforme. Não há força quando a gente lança a carga paralela ao campo. Às vezes isso é perguntado pra gente, tá? É raro aparecer, mas às vezes é perguntado. Geralmente o que mais cai é essa situação aqui. É quando a gente lança a carga perpendicularmente à linha de campo. Então a gente tem um campo entrando, e aí você pode escolher essa velocidade, ou aqui a velocidade que apontaria para a esquerda. Todas essas velocidades são perpendiculares à linha de campo. Professor, por que é perpendicular? Porque a linha de campo está furando a nossa folha, furando a tela do seu computador, do seu celular, e a velocidade está ou para a direita, ou para cima, ou para a esquerda na sua folha. Ué, então eu tenho um ângulo de 90 graus, é como se fosse o ângulo entre o meu dedão, tá? Que seria a velocidade que eu posso colocar na folha, e o B que está entrando nela. Vou colocar de lado aqui, ó, entre esse dedão, beleza? E esse dedo eu tenho 90 graus, só que ele está espetando a folha do seu caderno. Quando a gente lança a carga perpendicularmente ao campo, a carga, deixa eu sumir daqui para ficar melhor de você ver, a carga ela vai sofrer a ação dessa força magnética que se comporta como uma resultante centrípeta. Ou seja, a gente não sabe o que é isso ainda, é verdade. A gente não estudou lá na frente 1 dinâmica de movimento circular. Então por que eu estou pondo isso para você? Que é para quando a gente for estudar isso aqui lá na frente, tá? Na frente 1, você ter uma referência, mas não se preocupa com isso não. A carga vezes velocidade vezes B. Cadê o seno do ângulo θ? Quando o ângulo é de 90 graus, lancei a carga perpendicular, seno de 90 vale 1. Tá? Então QVB, que é o valor da força magnética, é igual a resultante centrípeta, mv² sobre r. Uma velocidade do quadrado com uma daqui a gente simplifica. Então Q vezes B seria mv sobre r. Se eu troco o r de lado com o QB, fica raio igual a mv sobre QB. Esse é o raio do movimento. Então a gente tem que guardar isso aí. Lancei a carga perpendicularmente ao campo, ela vai executar um movimento circular e uniforme, tá? Ela vai ficar girando em MCU, vai dar voltas e voltas aí, sempre com a mesma velocidade. O raio dessa trajetória vai ser mv sobre QB. Pessoal, como é que a gente guarda essa? Habibs, com R, me vê 1 kb. Habibs me vê 1 kb. Tá? Isso cai demais, vale a pena você guardar. Lancei a carga perpendicularmente ao campo, raio da trajetória, Habibs me vê 1 kb. Bom, além disso, é comum lhe perguntar quanto tempo ela demora para dar uma volta, ou frações da volta. Meia volta, 1/4 de volta, 2/3 de volta, tá? Ele pode perguntar coisas assim. Para dar uma volta completa,
Uma volta completa de circunferência, para completar, né, o tempo de uma volta completa, é o que a gente chama de período. Tá? Então a gente vai ter essa discussão também em ondas e em movimento circular uniforme quando a gente for estudar. Então a gente quer saber aqui o período do movimento, quanto tempo demora para ele dar uma volta. Novamente, ó, eu comparei a resultante centrípeta com a força magnética, chacoalhei a expressão, não vou me preocupar em discutir isso com você hoje, é só para provar que tem motivo. E a gente descobre que o período, que é o tempo que demora para dar uma volta, é 2πm sobre Qb. 2π é um número, o m é a massa, dividido pela carga vezes o campo. 2πm sobre Qb. Olha que curioso. O período, que é o tempo de movimento, quanto demora para dar uma volta, não depende da velocidade. Ele depende da massa, da carga e do campo magnético. Tá? Então, Habib's me vê um quibe, e aí, então, a pessoa que trabalha no Habib's, na hora que vai te servir, te entrega o quibe e mais 2 pimentas para você comer. Então, ele te fala aqui, ó, toma 2 pimentas e o quibe. Lá no Habib's, geralmente tem 2 pimentas, aquela vermelhinha normal e a pimenta árabe. Então, toma 2 pimentas e o quibe. Habib's me vê um quibe, toma 2 pimentas e um quibe. Belezinha? Tá? Vou passar para o próximo slide, deixa eu devolver minha cara aqui. Aí, ó. No próximo slide, eu coloquei esse aqui mais por desencargo de consciência. Não precisa decorar essa fórmula, não precisa se preocupar com isso. Essa aqui é uma situação de quando eu lanço a carga com ângulo θ, que não é nem 0, nem 90, nem 180, que são os casos anteriores. O que mais cai é quando a gente lança perpendicularmente. Você vai ver isso aí em exercício. Tá? O que mais aparece é o do Habib's me vê um quibe e toma 2 pimentas e o quibe. Agora, se a gente lançasse a carga com um ângulo diferente, tá? Nem com 90, nem com 0, ela ia executar esta trajetória aqui, ó. A gente chama isso de hélice cilíndrica, né? Ela executa uma trajetória que é um espiral, tá? Por que acontece isso? Porque uma parcela da velocidade ficaria na direção, eu tenho um V inclinado, né, em relação ao B, uma parcela fica na direção do V, e ele executa movimento circular no eixo horizontal, tá? E uma parcela ia ser perpendicular ao V, ele ia girar. Então é a composição de um movimento de rotação com deslocamento para frente, é uma hélice cilíndrica. Eu deixei essa fórmula aqui, a gente chama isso aqui de passo da hélice. O que é passo? É a distância que a partícula percorre quando ela completa uma volta. É muito raro aparecer isso, ficou aqui só de curiosidade, tá? Não se preocupa com esse slide. Questãozinha 1, olha que bacana, fala assim, ó, seu caderno, página 36. Uma partícula eletrizada de massa m e carga elétrica positiva Q é lançada no interior de um campo magnético B com velocidade v perpendicular ao campo B. A figura ilustra o lançamento. Tá? Então, velocidade para cima da partícula, campo entrando na figura. Note a dot, ele deu a massa, velocidade, carga e o campo, e pede na letra A, determine o módulo, direção e sentido da força magnética no instante do lançamento. Represente na figura o vetor F no instante do lançamento. Para a gente poder fazer isso aí, eu fui lá e gravei, né, o corpo inteiro, igual a gente fez na outra semana, né, lá no quarto do meu filho, nosso amigo Palhacinho estava ali, e inclusive o começo está desfocado. Vamos ver. E aí, pessoal, beleza? Questão 1, que a gente está fazendo aqui, ó. Ela fala de um campo magnético entrando no plano da lousa, velocidade para cima, e pede para a gente desenhar a força no item A. Então a gente usa a regra da mão esquerda, lembrando que essa partícula é uma partícula de carga positiva, beleza? Então, seus 3 dedos, lembra? Ó, B entrando na lousa, igual tá ali, B entrando na lousa, eu vou girar minha mão até que o dedo médio da velocidade aponte para cima. O meu B está entrando, o dedo da velocidade aponta para cima, então o meu dedão que indica a força aponta para a esquerda. Tá? Então a gente vai ter a força magnética apontando para a esquerda. Beleza? Essa força magnética que aponta para a esquerda, ela acaba atuando como resultante centrípeta do meu sistema. Se ela é resultante centrípeta, no fim da história ela vai apontar para o centro da nossa trajetória. Então o que essa partícula vai fazer? Ela vai executar um movimento circular ao redor desse ponto C. A minha circunferência não ficou muito bonitinha, mas é isso, né? Ela vai executar uma trajetória circular ao redor do ponto C no sentido anti-horário. Beleza? Pessoal, acho que eu vou voltar ao começo, tá? Porque eu esqueci de tirar a minha cara daqui de baixo. Só o comecinho, até chegar na regra da mão esquerda, só mais uma vez pra gente ver. Depois eu paro ele, tá bom? E aí, pessoal, beleza? Questão 1, que a gente está fazendo aqui, ó.
ela fala de um campo magnético entrando no plano da lousa, velocidade para cima, e pede para a gente desenhar a força no item A. Então a gente usa a regra da mão esquerda, lembrando que essa partícula é uma partícula de carga positiva, beleza? Então, seus 3 dedos, lembra? Ó, B entrando na lousa, igual tá ali, B entrando na lousa, eu vou girar minha mão até que o dedo médio da velocidade aponte para cima. O meu B está entrando, o dedo da velocidade aponta para cima, então o meu dedão que indica a força aponta para a esquerda. Tá? Então a gente vai ter a força magnética apontando para a esquerda. E aí, desculpa pela tosse, mas acho que deu para entender, né? Tá, acho que deu para sacar o que estava rolando aí. A gente está falando aqui, então, da força apontando para a esquerda. Legal? Tá, então nossa força magnética vai apontar para a esquerda. Tranquilo? Pela regra da mão esquerda, que eu acho que deu para entender lá no vídeo, certo? Bom, aí na letra B, ele pede para a gente esboçar a trajetória da partícula. Se a força magnética está atuando para a esquerda, e a esquerda tem que estar ao centro, a nossa trajetória vai ser circular, né? A carga gira ao redor desse centro que a gente achou. Então aqui está a representação da nossa força magnética. E finalmente na letra C, ele pede para a gente determinar o raio da trajetória. Como é que a gente faz isso? Bom, Habib's me vê 1 kb. Tá? Habib's me vê 1 kb. R igual a mv sobre QB. O único cuidado que a gente tem que tomar é com as unidades de medida. Então eu tenho a massa 4 vezes 10 a menos 10 kg. Legal, sistema internacional. Velocidade 3 vezes 10 ao quadrado, metros por segundo, também sistema internacional. A carga 2 microcoulombs. Micro é um prefixo que vale 10 a menos 6, então na hora que a gente for substituir, a gente tem que lembrar dele. E o campo magnético é 2 Tesla. Então, Habib's me vê 1 kb, substitui valores ali, ó. Raio vai ser 4 vezes 10 a menos 10, massa vezes velocidade, 3 vezes 10 ao quadrado, dividido por carga, 2 vezes 10 a menos 6, vezes o campo, que é 2. Ok? Ó, esse 2 vezes 2 dá 4. Com 4 aqui em cima, ó, cortei. Ah, então 4 com 2 vezes 2, 4 já era. De número que não é potência de 10, sobraria 3. 3, e daí? A gente tem produto de 10 a menos 10 com 10 a menos 2. Ou, perdão, com 10 ao quadrado. A gente conserva a base que é 10 e somos expoentes. 10 negativo mais 2 dá menos 8. 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 6. Quando a divisão eu tenho que subtrair os expoentes. Então 10 a menos 8 menos menos 6. Menos com menos dá mais, 10 a menos 8 mais 6, 10 a menos 2. Eu acho que essas continhas com expoente aí você faz na boa, né? A gente simplificou, tá? Vai lá, junta os expoentes, dá 3 vezes 10 a menos 2 metros. Você pode escrever assim, tá certinho, tá bonito. Ou pra gente ter uma noção de quanto que é isso, tá? No nossa realidade. 3 vezes 10 a menos 2, o 10 a menos 2 é o prefixo do centi, 1/100º do valor. Então a gente está falando de um raio de 3 centímetros. Essa partícula lançada ficaria presa girando no raio de 3 centímetros. Beleza? Tranquilo aí? Legal. Então vamos para a questão 2. A 2 ele fala assim, ó, uma partícula eletrizada positivamente foi lançada num campo magnético uniforme perpendicularmente às linhas de indução. Em consequência, realizou uma trajetória circular de raio 10 metros em movimento uniforme sob ação exclusiva da força magnética. Conhecendo-se o módulo da força magnética, F igual a 10 a menos 4 newtons, e a massa da partícula m igual a 1 vezes 10 a menos 7 kg, determine o módulo da velocidade adquirida. Note a dot, use o seguinte conceito. Então ele deu uma equação para a gente que a gente ainda não viu na mecânica, tá? Que a gente usou lá para demonstrar a fórmula do raio, mas a gente ainda não viu. A força magnética, no movimento circular uniforme da partícula, a força magnética exerce a função de força centrípeta. Equação da força centrípeta, FCP, força centrípeta, igual a mv² sobre o raio. Beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? A força centrípeta é mv² sobre R. Eu sei o valor da força magnética que ele me deu, e ele falou que a força magnética atua como centrípeta. Então eu posso substituir. Ó. 4 vezes 10 a menos 4, força centrípeta, que é a magnética, igual a massa, 1 vezes 10 a menos 7 que ele me deu, vezes V² sobre o raio, que vale 10. Ó, essa questão é uma questão de simples substituição de fórmula, e aí a gente resolve a operação matemática. Tá legal? Vamos lá. Eu passei esse 10 aqui multiplicando. Ó.
4 vezes 10 a menos 4 vezes 10 é igual a 1 vezes 10 a menos 7 vezes v ao quadrado. 4 vezes 10 a menos 4 vezes 10 dá 4 vezes 10 a menos 3. Então, v quadrado é 4 vezes 10 a menos 3 dividido por 1 vezes 10 a menos 7. Quem está multiplicando passa dividindo. 4 vezes 10 a menos 3 dividido por 1 vezes 10 a menos 7. 4 dividido por 1, 4 mesmo. E 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 7, você mantém a base que é 10, subtrai os expoentes. Menos 3, menos 7, menos 3 mais 7, dá 4. O v, então, raiz quadrada de 10 elevado à quarta. Raiz quadrada de 4 dá 2. E raiz quadrada de 10 elevado à quarta dá 10 ao quadrado. Ah, professor, como é que você sabe disso? Gente, quando a raiz é de expoente, raiz quadrada de expoente é só dividir o expoente por 2, tá? Então, divide o expoente por 2. Ó, 2 vezes 10 ao quadrado, se você quiser deixar assim, você pode, eu deixei assim a minha, ou podia ter posto 200 metros por segundo, tá? Essa é a velocidade que a gente tem. Ele deu a expressão pra gente, né? A gente precisava se preocupar, era só substituir. Belezinha? Terceira questão, essa já é bacana. O ABC, Olimpíada Brasileira de Ciências, tá? Ele fala assim, ó. A partícula de massa m, carga elétrica Q é maior que zero, Q é positiva, penetra com velocidade de módulo V perpendicularmente a um campo magnético uniforme de intensidade B através de um orifício O existente em um anteparo. Após o intervalo de tempo ΔT, a partícula colide com o anteparo em um ponto A. Vamos lá, vamos por partes. Lancei a partícula com ângulo de 90, ela vai girar, né? Então por isso que ela vai sofrer esse movimento de rotação. Por que ela não dá uma volta completa? Porque ela bate nesse anteparo, ela bate nesse obstáculo que a gente tem aqui. Repara que, para ela entrar aqui no ponto O e dar essa volta, né, ela executou metade da volta. E só parou aqui porque ela bateu no anteparo. A gente capturou ela aqui no anteparo. Tudo bem? Então o movimento seria circular e uniforme. Ela só não completou a volta porque ela bateu, ela deu metade da volta. Pergunta deles, os valores de ΔT e OA são respectivamente dados por ΔT é o tempo que ela demora para fazer isso. E a distância de O até A é daqui até aqui, tá? A distância OA. Vamos lá. A gente faz isso assim. A partícula executa, falta um E aqui, ó. Executa o movimento circular, completando meia volta. Então eu posso falar para você que o tempo que ela demora para completar esse movimento é metade do período. Ah, professor, como assim? Esse período, T maiúsculo, é o tempo de uma volta inteira, tá? O tempo de uma volta. Quanto tempo demora para completar a volta? Ela não dá a volta toda, ela dá metade. Então o tempo que a gente está procurando é metade do período, certo? Metade da volta. Em que o período de rotação a gente determina lá pela resposta do atendente do Habib's. Que você pediu para ele, Habib's, me vê um quibe, e ele te deu. Toma 2 pimentas e um quibe. Por que a resposta não é 2πm sobre QB? Porque esse T maiúsculo é o tempo da volta toda. E aqui ela deu metade da volta. Ué, então o que a gente faz? O tempo que eu estou procurando, ó, é meio T e o T é isso aqui. Então é metade de 2πm sobre QB. A gente vai simplificar 2 com 2. Cortou ali. Ficou πm sobre QB. Ó, ΔT é πm sobre QB. Então o tempo a gente achou. πm dividido por QB. As opções que a gente tem, então, vão ser letra B, πm sobre QB, ou D, πm sobre QB para o tempo. Tá? O que vai definir para a gente a resposta correta? A distância do O até o ponto O. OA. Legal? E agora, a distância do ponto O até o ponto A. Vamos pensar, se tivesse sido uma circunferência completa, eu ia ter a distância de um ponto da circunferência até o outro ponto diametralmente oposto. Tá? Um ponto lá do outro lado. Nessa trajetória aqui, ó, de um ponto até o outro ponto diametralmente oposto, a gente passa pelo centro dela, centro da circunferência. Então a gente está falando de um raio mais um raio. A gente está falando do diâmetro da circunferência. Tá? A distância OA corresponde ao diâmetro da nossa circunferência. Ué, se ela é o diâmetro da circunferência, eu posso falar para você que OA é 2 vezes R, em que R é o raio da nossa trajetória. Beleza? Distância do centro até a borda aqui, ó. Tenho 2 vezes o raio. Eu vou tirar o meu rosto daí, ó. Pronto. Como que é esse raio? Habib's me vê um quibe. Ah, então a distância do qualquer ponto até o centro é Habib's me vê um quibe. Do O até o ponto A é 2 vezes isso.
Então, do ponto O até o ponto A, eu tenho 2mv sobre QB. Ou 2mv, tudo junto, dividido por QB. 2mv sobre QB. Período, metade do período e o dobro do raio. Essas são as distâncias que ele deu pra gente. Alternativa D de jeans. PM sobre QB, 2mv sobre QB. Tá? Essas duas distâncias que a gente vai ter. Nem na 2, nem na 3, a gente precisou usar a regra da mão esquerda, porque ele já tinha desenhado aqui a trajetória, e na 2 ele queria só que a gente calculasse o valor da velocidade, né? Não pedia para onde. Então a gente nem sempre usa a regra da mão esquerda, pode ser que a gente use ou não. Na 4 a gente vai voltar a usar a regra da mão esquerda. Deixa eu ver se eu devolvo minha cara aqui. Ah, dá para ver. Ah, dá para ver minha cara enquanto a gente assiste o vídeo. Então eu vou soltar o vídeo e vou ver o que vai acontecer. Mas vamos ler a pergunta primeiro. Ele fala assim, ó. A figura mostra a trajetória de partículas carregadas eletricamente e lançadas com velocidades iniciais de mesmo módulo em uma região na qual existe um campo magnético de direção perpendicular ao papel e sentido emergente, sentido indo para a cara do leitor. As partículas são nêutron, elétron, próton, pósitron, que é um antinêutron, uma partícula de massa igual o antielétron, desculpa, uma partícula de massa igual ao elétron, mas de carga positiva, e o antipróton, partícula de massa igual ao do próton e carga negativa, menos Z. A gente tem que identificar onde elas vão cair, quer dizer, eu tenho lá 5 registros de posição, onde que vai aparecer cada uma delas. Como é que a gente faz isso? Vamos dar uma olhada aqui, uma parte disso está no vídeo, uma parte vai estar escrito. Vou soltar o vídeo para você ver. Pessoal, questão 4, ele fala sobre partículas que vão ser lançadas num campo que está apontando para fora da lousa, né? E ele não falou. Na verdade, tem mais de uma partícula, tem 5 partículas que são lançadas aí. E aí, dependendo do sinal da partícula, ela vai sofrer desvio num sentido ou no outro. Óbvio que a gente tem uma situação em que elas passam aqui sem sofrer desvio algum. Então, essa aqui, ó, que seria a nossa trajetória 3, essa é fácil. Óbvio que ela está falando do nêutron. Tá? Então o nêutron está na trajetória 3, não sofre desvio porque ele não tem carga. Agora, e as outras partículas, né, que podem ser elétron, próton, pósitron ou o antipróton? Quais são essas possibilidades que a gente vai ter? O campo magnético é o nosso B, é o dedo indicador, aponta para fora. E a nossa velocidade tem que apontar lá para o lado direito. Então eu vou girar a minha mão, tá vendo? É difícil eu ficar aqui tampando a lousa para você, mas ó, vou girar minha mão. De tal modo que o meu dedo indicador aponte para fora da lousa e a minha velocidade aponte para a direita. Tentando deixar o mais reto possível, o meu dedão aponta para baixo. A regra da mão esquerda é válida para as cargas positivas. Então eu sei que todas as partículas... Pessoal, questão 4, ele fala sobre partículas que vão ser lançadas num campo que está apontando para fora da lousa, né? E ele não falou... Na verdade, tem mais de uma partícula, tem 5 partículas que são lançadas aí. E aí, dependendo do sinal da partícula, ela vai sofrer desvio num sentido ou no outro. Óbvio que a gente tem uma situação em que elas passam aqui sem sofrer desvio algum. Então, essa aqui, ó, que seria a nossa trajetória 3, essa é fácil. Óbvio que ela está falando do nêutron. Tá? Então, o nêutron está na trajetória 3, não sofre desvio porque ele não tem carga. Agora, e as outras partículas, né, que podem ser elétron, próton, pósitron ou o antipróton? Quais são essas possibilidades que a gente vai ter? O campo magnético é o nosso B, é o dedo indicador, aponta para fora. E a nossa velocidade tem que apontar lá para o lado direito. Então, eu vou girar a minha mão, tá vendo? É difícil eu ficar aqui tampando a lousa para você, mas ó, vou girar minha mão, de tal modo que o meu dedo indicador aponte para fora da lousa e a minha velocidade aponte para a direita. Tentando deixar o mais reto possível, o meu dedão aponta para baixo. A regra da mão esquerda é válida para as cargas positivas. Então eu sei que todas as partículas positivas vão tomar um empurrão aqui para baixo. Tá? Nas partículas forças positivas, a força vai ser para baixo. Então elas vão sofrer um desvio para cá. Na partícula negativa, lembra? Estou fazendo a regra da mão esquerda para carga mais. Na negativa a gente tem que inverter. Então eu sei que as partículas negativas, elas teriam a carga negativa, elas têm que ser desviadas para cima, beleza? Bom, então eu vou ter algumas opções para as partículas 1, 2, 4 e 5, que a gente vai continuar vendo no resto da solução, ok?
Pessoal, desculpa aí. Eu fui querer continuar com o slide, né? Para que a gente desenhasse aqui, ó, que as partículas mais vão para baixo e as partículas menos vão para cima. E aí, quando eu cliquei para isso acontecer, ele começou o vídeo de novo, tá? Então, partículas positivas a gente viu que vão para baixo, partículas negativas vão para cima. Agora, como é que eu sei, então, das partículas negativas? Eu tenho duas partículas negativas, qual delas é o elétron e qual delas é o antipróton? Tá? Eu tenho o elétron que é menos e o antipróton que é menos. E das positivas, as que vão para baixo, né? Qual delas é o próton e qual delas é o pósitron? Porque as duas são as partículas positivas. Como é que eu vou saber quem são elas? Repara que o raio da trajetória é diferente, ó. Uma tem um raio mais curto, raio é pequeno, tá? E a outra tem um raio maior. Tá? O raio de órbita dela, o giro da circunferência seria maior. Como é que eu vou saber quem é maior? Bom, olha... apareceu de novo, para de falar. Apareceu o seguinte aqui, ó. A velocidade e a intensidade do campo e o módulo das cargas são iguais para todas as partículas que estão carregadas. Lembra, o 3 a gente já sabe que é o nêutron. A velocidade que lançou é a mesma, o campo é o mesmo, tá? E o valor das cargas é sempre igual em módulo. Ou é E, ou é menos E, quer dizer, eles têm o mesmo valor. Então, Q e B, VQ e B são iguais para todos. Por que o raio é diferente, então? Porque a massa é diferente, ó. Esses três valores seriam iguais, então eles não vão ter alterado o raio. Quem altera o raio é a massa. A massa é que faz o raio ser diferente. Quem tem maior raio é quem tem maior massa. Maior massa aqui faz com que o raio seja maior. A gente diz, então, que nessa situação, a massa é diretamente proporcional ao raio. Se a massa é diretamente proporcional ao raio, nossas partículas que têm mais massa vão ter maior raio. Quem tem mais massa, o próton ou o elétron? Você estudou isso aí em química. A massa do próton é quase 2.000 vezes maior do que a massa do elétron. Ué, então eu sei que a massa do próton é a maior de todas. Tá? Agora, o antipróton, olha o que ele diz para nós. Partícula de massa igual a do próton e carga negativa. Tá, então se o antipróton tem massa igual a do próton, o raio do próton e o raio do antipróton tem que ser iguais. Eles têm a mesma massa, eles têm o mesmo raio. Pessoal, próton e antipróton, então, tem que ser os caras que estão mais longe, 1 e 3. Bom, se eu sei que a positiva vem para baixo, o próton tem carga positiva. E o maior raio de todos, a trajetória dele é a 5. O antipróton tem o maior raio de todos, só que o antipróton tem carga negativa, por isso que ele desviou para cima. Então, 1 é antipróton. Deu para entender? Então, ó, o lado para onde vai, eu sei pelo sinal. E se o raio é grande ou pequeno, eu sei pela massa. Quem tem mais massa, próton e antipróton, tem que ter maior raio. O elétron e o pósitron são as partículas de menor massa, então o raio delas vai ser menor. Então elas vão ser A2 ou A4. O elétron, por ser negativo, 2 ou A4, né? Claro, o elétron, por ser negativa, tem que ser A2, porque ele desvia para cima. E o pósitron, tá? Que tem a massa do elétron, mas carga a mais, é A4, que tem que ser para baixo. Olha que questão bacana, sem nenhuma conta. Uma conta para a gente fazer. A gente aplica a regra da mão esquerda e determina quais são os sinais das cargas, para onde elas foram. E a partir da massa a gente sabe quem desviou mais, quem desviou menos. E aí vai dar para a gente a resposta C. 1 é antipróton, 2 elétron, o nêutron é a 3, que passa direto sem desvio. 4 antielétron, que é o próton, tá? O pósitron, perdão. E a 5, o próton. Bela questão. Questão bonitinha pra gente, tá? Fazer letra C de Shakira. Beleza? Vamos lá? Eu espero que você tenha entendido esse módulo. Não é um módulo, não é fácil, mas não é impossível. Se você estudou lá no módulo 16, regra da mão esquerda, você sacou algumas coisas que a gente fez. As equações em si são basicamente aquelas duas. Habib's me vê um quibe, toma 2 pimentas e um quibe. São essas que caem bastante. Tá? Semana que vem eu mando o link para você do módulo 18. Mando não mando não. Mentira, pegadinha do malandro, só depois das férias, tá? Eu mando para vocês. Se você tiver dúvida, me procura no Clique Meeting ou pelas redes sociais que eu fico para te atender. Beleza, pessoal? Abraço e bons estudos.